Mesma resolução. Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado medindo 1 metro, conforme a figura a seguir. Nessa figura, os pontos A, B, C e D são os pontos médios dos lados do quadrado e os segmentos AP e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Para confeccionar um vitral, são usados dois tipos de materiais, um para a parte sombreada da figura, que custa R$ 30 o metro quadrado, e outro para a parte mais clara, que são as regiões ABPDA e BCDQB, que custa R$ 50 o metro quadrado. De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral? Bom, então, mais uma questão, né? Com o Enem sempre traz assim uma contextualização, uma historinha, né, por trás do elemento o elemento de estudo, né, o elemento matemático de estudo, e aí então é necessário que tu faça uma interpretação e também, de repente, organize as informações para depois efetuar propriamente os cálculos. Então, eu vou pensar assim, ó, o que está me dizendo? Que esse quadrado tem lado medindo 1. Então, uma coisa bem importante é que esse lado aqui, ó, do quadrado mede 1. Então, essa medida é 1 metro, né? Então, aqui, 1 metro. Que outra coisa ele me diz? Que os pontos A, B, C, D são os pontos médios. Então, aqui, ó, eu tenho meio metro, né? Então, isso aqui mede 1/2. Aqui também 1/2. Da mesma forma, né? Aqui 1/2, aqui 1/2 e assim por diante, já que esses pontos ABCD são os pontos médios do lado. E ainda me diz uma informação que o segmento AP e o segmento QC ambos medem 1/4 da medida do lado. Então vou usar aqui uma cor, vou usar assim, ó, que isso aqui, ó, mede 1/4 e esse segmento aqui também mede 1/4, ok? E aí eu tenho que fazer o cálculo então do material utilizado desse vitral, né? A partir dos preços dados para cada tipo ou para cada cor. Bom, eu posso iniciar pela parte sombreada ou a parte clara. Isso é uma situação meio de gosto, né, de cada um. Apesar de começar com a parte clara, é mais interessante, porque o trabalho vai ficar um pouco menor. Então eu preciso calcular quanto vale a área da parte clara, porque eu sei que cada metro da parte clara custa R$ 50. Então isso aqui, ó, é o preço da parte clara. E também preciso medir a área da parte mais escura, porque eu sei o preço da parte escura, que é R$ 30 o metro. Bom, então eu vou calcular as áreas. Vou começar com a parte clara. Então, a parte clara. Vou botar assim, ó. Área clara. Bom, como é que eu vou calcular esta área clara? Bom, essa área clara aí não representa nenhum polígono, né, a princípio. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dividir esta parte clara em 4 partes, em 4 fatias, ó. Então eu vou pegar essa fatia aqui, ó, que na realidade é um triângulo para mim. E aí eu consigo observar que eu tenho outros 3 triângulos iguais, ó. Aqui eu tenho um triângulo simetricamente disposto, né? Aqui também um outro triângulo da mesma forma, com simetria, só que é uma simetria horizontal. E aqui também um 4º triângulo. Então, a área desses triângulos são iguais. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou desenhar o triângulo aqui, só para tu entender quem são os elementos. Ó, aqui está esse aqui, ó, que eu vou destacar. Ó. Esse triângulo aqui é o triângulo que eu estou utilizando
Aqui. Então, o que eu sei? Eu sei que este segmento aqui embaixo mede 1/4. E eu sei que essa distância aqui, ó, mede 1/2. Ou seja, isso aqui é a base do triângulo. E esse aqui é justamente o que? A altura do triângulo. Então, a área clara vai ser o que? Área do triângulo, base vezes a altura sobre 2. Então, vou calcular a área de um triângulo desses. E aí, vezes 4, porque são 4 triângulos. E aí ficou fácil. A área clara vai ficar igual a base é 1/4, vezes a altura 1/2, divide por 2, e aí vezes 4, porque são 4 triângulos. Posso fazer uma simplificação aqui, ó. 4 e 2, aqui vai me dar 2. Aí eu tenho que essa área clara vai resultar 1/4. Posso cortar aqui também, ó, esse 2, olha só aqui, ó. Posso cancelar esse 2 aqui com esse 2 aqui. E aí ficou para mim 1/4 vezes 1, 1/4. Então, a área clara está resultando 1/4 de metro quadrado, né? E isso é meio fácil de entender, né? Imagina aqui, ó, se eu tivesse repartido essa figura aqui, ó, esse quadrado aqui, ó, nesse canto aqui, ó, nesse quarto, o que eu observo? Que aqui eu tenho essa parte, depois aqui eu tenho, posso ter uma outra aqui, e aqui também. Eu consigo jogar essa parte aqui, ó, eu consigo pô-la aqui, ó. E essas duas eu consigo pôr aqui, ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Então nota que juntando esses 4 triângulos aí eu formo 1/4 do quadrado, e 1/4 de 1 é 1/4. Também poderia ter visto dessa forma, né? Bom, então já defini que a área clara é 1/4 de metro quadrado. Vou para a parte escura. A área escura. Bom, a área escura, eu posso ter um pouco de trabalho se eu quiser fazer o cálculo mais típico, né? Eu posso calcular aqui, ó, 4 triângulos iguais a esse, ó, 1, 2, 3, 4, calculo esses triângulos, e aí depois somo com a área desse losango aqui do meio. Ok? Então eu tenho que fazer um triângulo, multiplico por 4, depois somo com esse losango aqui do meio. É possível de se fazer isso? É possível, só que dá um certo trabalho. Então o que eu vou procurar fazer aqui? Eu vou pensar o seguinte: se eu tenho a área clara que é 1/4 de metro quadrado, a área escura vai ser a área total. Vai ser a área total, todo o quadrado, menos esse 1/4, que é a área clara. A área total, o que é? É um inteiro, né? Porque esse quadrado tem lado 1, 1 vezes 1, 1. Então, fico que a área escura, num cálculo bem simples, resulta em 1, que é a área total, menos 1/4. Posso aqui fazer a redução ao menor denominador comum, usando o mínimo múltiplo comum. 4, aqui 1, 4 por 1, 4 vezes 1, 4, menos 4 por 4, 1 vezes 1, 1, 4 menos 1, 3, e a área escura é igual a 3/4. Isso até fica fácil de entender, né? 3/4 de metros quadrados. Porque se 1/4 é a área clara, o que falta ou o que sobra é a área escura. Então o que está faltando? Está faltando 3/4, né, para completar o inteiro. Então está aí o cálculo. Aí eu tenho a área clara, ela custa R$50, então é 1/4 de R$50. Isso é o mesmo que 1/4 vezes R$50. Posso aqui fazer a simplificação: 50 por 4, dá 25, dá 12,5. 1 vezes 12,5 dá 12,5. E o valor gasto, então, R$12,50. E agora eu vou calcular 3/4
que é a parte escura custa 30. Então 3/4 de R$30. Isso é o mesmo que 3/4 vezes 30. Também posso simplificar aqui, ó, 30 por 4. Dá 15, metade de 15 é 7,5. Aí eu tenho 3 vezes 7,5. 3 vezes 7,5 resulta 21 com mais 1,5, 22,5. Então isso vai me resultar R$22,50. E aí, somando os dois valores que eu preciso para fazer o vitral, eu tenho aqui 0, 5 mais 5, 10, vai 1, 3 e 2, 5, 1 e 2, 3, R$35. Então o valor do vitral, R$35, e aí eu tenho na alternativa B. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela visita, um forte abraço, bons estudos e até a próxima.